Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mercúrios. E nesse momento que eu tô gravando, a gente está próximo da máxima histórica do Bitcoin. Então pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, a gente já tenha até passado da máxima histórica do Bitcoin. E agora que voltou aos holofotes do mercado cripto, tem muita gente vindo me perguntar se ainda vale a pena entrar, se dá para fazer 10x a partir de agora e principalmente como investir, como montar uma carteira para o mercado de cripto nesse momento. E é isso que eu vou tentar responder hoje para vocês, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal. A gente já passou da marca de 97 mil inscritos, estamos chegando próximo da nossa meta de 100 mil inscritos, que é o nosso grande sonho, nossa grande vontade aqui. Tem muita gente nova chegando, muita gente que está acompanhando a Mercúrios lá desde 2018, que é quando a gente começou. Então agradeço de coração todos vocês, e se você gosta do conteúdo, se você sente que esse conteúdo te ajuda, te agrega de alguma forma nessa jornada do mercado cripto, se inscreve aqui, manda pro primo, pra irmã, pra sei lá quem, pra se inscrever no canal também, pra ajudar a gente a bater essa meta. Agradeço de coração, de verdade. Então bora parar de enrolação aí pro conteúdo, e primeiro de tudo a pergunta que muita gente tá me fazendo: ainda vale a pena entrar no mercado cripto, nesse patamar de preço que nós estamos no momento? E obviamente, como eu comentei com vocês, nós estamos próximos da máxima histórica, do topo do mercado cripto. Então, um ano atrás, quando o Bitcoin estava a 20 mil dólares, a assimetria estava muito melhor, muito mais positiva do que entrar agora. Mas para esse ciclo, a gente vê um mercado cripto muito robusto, muito fundamentado, muito institucionalizado e preparado para continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Então, se você tiver consciência e paciência, sim, eu ainda acredito que vale a pena entrar, que a gente está em um bom momento de entrada no mercado cripto. E também muitos me perguntam, a partir de agora, qual que é a provável valorização que se pode esperar, quanto que se pode buscar de performance do seu portfólio entrando em cripto nesse momento. E a pergunta mais comum que eu mais estou recebendo nessas últimas semanas, se é possível fazer os famosos 10x de valorização. Fato é que o momento mais propício para ter esse tipo de performance foi lá atrás, um pouco mais de um ano atrás, quando o Bitcoin estava nos seus 20 mil dólares. Inclusive, essas são as performances que nós temos nas criptos das nossas carteiras de 2023 para cá. Então vocês podem ver que a grande maioria a gente está caminhando para ter uma performance muito significativa, muito positiva, e a gente fez isso selecionando boas criptomoedas e comprando principalmente a um preço barato. Então eu considero muito perigoso entrar no mercado cripto agora com essa cabeça de querer fazer 10x. Você deve pensar que sim, a gente ainda está num bom momento de entrada, mas que deve se focar em construir uma carteira que terá uma performance acima da média do mercado cripto. Não ficar focado nesse número lúdico de 10x que alguns influenciadores te prometem. Muitas vezes você não vai conseguir atingir esse número e essa ganância excessiva vai fazer com que você muitas das vezes perca tudo. Entendendo isso, vamos montar a carteira ideal para esse próximo ciclo do mercado de cripto. Eu gostaria de listar algumas características que eu entendo, que nós aqui na Mercúrios entendemos que uma boa carteira de investimento em cripto precisa ter. É bem simples, são 4 características. A primeira dela é ter bons ativos. Ativos fortes, ativos bem consolidados, em setores interessantes e que são principalmente cavalos vencedores, que estão conseguindo crescer acima da média do mercado cripto. Não deixe se levar apenas por especulação, aquele ativo da moda, aquele ativo que está todo mundo falando, especulando naquele momento específico. Simplicidade é muito importante, o famoso arroz e feijão que a gente sempre fala aqui. O mercado cripto ele já é muito complexo, então muitas vezes você só precisa comprar um ativo que você considere bom e esperar tempo suficiente, ter paciência para que ele se valorize e depois você realize lucro. E por fim, diversificação, tanto entre ativos quanto entre setores, narrativas, teses. É muito importante que você não consolide a sua carteira, pois o mercado cripto ele é muito arriscado e as coisas mudam muito rápido. Antes de te mostrar isso na prática, eu queria te fazer um convite. Lembra aqueles ativos que eu te mostrei ali atrás, que são os ativos que a gente investiu e teve uma performance muito boa? Então, eu compartilhei análises, insights sobre eles de forma gratuita no Minuto Cripto, que é a nossa newsletter, o e-mail que a gente manda com as nossas análises sobre o mercado cripto, e agora também a gente está mandando por meio da nossa comunidade no WhatsApp. Assim como tem muita gente arrependida de não ter me ouvido antes e tá entrando em cripto só agora, comprando as coisas mais caro, não cometa o mesmo erro. Se você não é inscrito no Minuto Cripto, não recebe essas nossas análises ainda, clica lá, se inscreve lá, é o primeiro link aqui na descrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, e eu prometo que vocês não vão se arrepender. Montando uma carteira na prática, então, primeiro é importante entender que não existe carteira ideal. A carteira ideal é a carteira que se ajusta ao seu perfil de risco. Eu vou montar uma carteira com perfil de risco agressivo,
mas agressivo sem correr risco de morte, sem ser aquela carteira que você corre risco de perder tudo, mas que provavelmente você vai conseguir pegar boas assimetrias e ter uma performance muito boa se a gente estiver entrando em um ciclo de alta no mercado cripto. Você aí que está assistindo pode assumir mais ou menos risco, eu não estou obrigando ninguém a fazer nada, eu estou apenas tentando guiar vocês a montarem a carteira de vocês. Então a primeira coisa que eu faria aqui seria separar a primeira fatia, a primeira parcela da minha carteira para alocar em criptomoedas de baixo risco, algo próximo de 40%, você pode pensar ali entre 30% e 50% da sua carteira em criptomoedas de baixo risco, que hoje são Bitcoin e Ether. Bitcoin e Ether são duas criptomoedas muito mais consolidadas que as outras criptomoedas do mercado, então se a gente entrar num ciclo de alta, muito provavelmente elas vão ter uma performance boa, e se a gente entrar num ciclo de baixa, muito provavelmente elas não vão morrer. Então você vai ter ali alguma segurança no seu portfólio de que se você errar todo o resto, pelo menos você acertou em Bitcoin e Ether e você não vai perder tudo, ou a sua performance não vai ser tão ruim assim, tão abaixo do mercado, se o mercado acabar disparando. Em segundo lugar, eu alocaria uma segunda parcela, uma segunda parte da minha carteira em criptomoedas de médio risco, também cerca ali dos 40% da minha carteira. O que é uma criptomoeda de médio risco? Aqui é muito difícil de identificar esse tipo de coisa. Eu vejo hoje criptomoedas que possuem uma capitalização de mercado muito pequena, mas o investimento possui um risco muito menor, porque o projeto ele é muito mais robusto, muito mais fundamentado do que outras criptomoedas que possuem uma capitalização de mercado muito maior. A gente olha ali no top 20 market cap e consegue ver meme coins, ativos que não possuem lógica nenhuma, e a gente pode inferir ou dizer que elas possuem um risco muito maior. Mas como uma regrinha de bolso aqui, eu tentaria olhar para as criptomoedas que estão dentro do top 100 de capitalização de mercado, eu tentaria olhar projetos robustos, projetos que já têm uma certa consolidação, já têm uma base de usuários, uma base de clientes, parcerias fortes. Por que isso? Porque muito provavelmente, à medida que o mercado cripto cresce ao longo dos próximos anos, esses projetos eles vão abocanhar, eles vão absorver boa parte desse crescimento, porque eles estão muito bem posicionados para isso. E aí o mercado vai entender isso e eles tendem a se valorizar. Então você vai estar se expondo a projetos, criptomoedas que vão se valorizar mais do que o Bitcoin e o Ether, mas não assumindo um risco absurdo, porque não é um negócio muito incipiente ainda, é um negócio que já está, de certa forma, consolidado. E por fim, eu gosto da ideia de de colocar 20%, uma parte menor da minha carteira, em criptomoedas de alto risco. Aqui na nossa regrinha de bolso, a gente utilizou como classificação olhar para criptomoedas fora do top 100 de capitalização de mercado, mas você pode pensar também em criptos que são recentes, que nasceram agora, que são projetos menos consolidados, narrativas recentes. A ideia aqui, justamente por ser uma parte menor da sua carteira, é que você erre mais mesmo, são projetos com risco maior, mas também com uma simetria muito grande. Se você acabar acertando algum desses ativos, muito provavelmente eles vão crescer, se valorizar muito acima da média do mercado cripto, e a gente está falando de um mercado que possui assimetrias gigantescas, que possuem vários ativos novos que acabam se valorizando muito rápido num espaço curto de tempo. Então a gente tem que buscar dentro da nossa carteira uma parte menor, obviamente, mas que a gente assume esse alto risco. E por fim, na minha visão, só esse tipo de divisão não é suficiente para se construir uma boa carteira. Tem algumas regrinhas de investimento que impedem com que o investidor não cometa besteira e não caia em ciladas. Então presta atenção, porque é muito importante você entender essas 3 regrinhas de bolso. Primeira delas, não concentre demais. Máximo 15% da sua carteira por altcoin. Por que isso? Porque o mercado cripto, como eu falei, é um mercado muito arriscado. Vamos supor que você coloque 30%, 40% da sua carteira em uma altcoin e o resto, várias altcoins com 1% da carteira. Se você acertar todas as altcoins que tem 1% e todas elas fazerem 10x, por exemplo, mas você errou a altcoin que tem 30%, 40% da carteira, seu portfólio basicamente não saiu do lugar. Você jogou fora todos os acertos por causa de um erro grande. E no mercado cripto, você está muito propício a erros, porque como eu falei, é um mercado muito arriscado e que muda muito. Então tente se regrar para ter no máximo uma exposição de 15% por altcoin, para não assumir riscos demais. Sempre assuma que você não sabe o que você não sabe, ou seja, se você está errado naquele investimento, muito provavelmente você não sabe e você tem que se prevenir disso. Ao mesmo tempo que você não pode concentrar demais, você não pode diversificar demais. A ultra diversificação é muito ruim. Então eu tentaria construir uma carteira que tem no mínimo 5 altcoins, no máximo 15. Mais de 15 vai ficar muito difícil você acompanhar todas as teses e perceber quando uma dessas altcoins parou de fazer sentido. E menos de 5, provavelmente você
você vai estar concentrando demais a sua carteira. Por fim, não só diversifique em altcoins. Olha para sua carteira e tenta entender se você está diversificando em teses diferentes. Às vezes você tem 10 criptomoedas dentro da sua carteira, mas todas são criptomoedas de inteligência artificial, por exemplo. Se criptos de inteligência artificial não se tornar uma grande narrativa ou esse setor desaquecer muito, toda a sua carteira vai se desaquecer também e muito provavelmente você vai ficar abaixo da média do mercado e ter uma performance ruim e perder grandes oportunidades. Então tente olhar para as narrativas, as teses dentro da sua carteira e diversificar em pelo menos 5, que aí você consegue capturar oportunidades diferentes dentro desse mercado que possui muitas oportunidades. Então é assim que, entrando agora no mercado cripto, eu pensaria em termos de objetivos e montaria uma carteira para ter uma performance muito positiva e acima da média do mercado ao longo dos próximos anos. Mas, Gabriel, eu quero saber exatamente quais criptomoedas investir. Me passa aí 10 criptomoedas e a alocação de cada uma, porque eu quero investir, quero montar uma carteira exatamente igual a sua. Bom, esse é meu emprego, montar carteiras de cripto para os meus clientes. Então, se eu vir aqui e de graça, em público, montar uma carteira para você, muito provavelmente eu vou perder o meu emprego. Mas ainda assim, eu vou te dar 2 dicas. No final desse vídeo, você vai ser encaminhado para um outro vídeo em que eu falo sobre as 5 melhores criptomoedas que eu vejo para 2024. E eu também vou te chamar para assistir toda sexta-feira o Resenha Cripto, que eu falo das principais altcoins do mercado, altcoins fora do radar, as principais oportunidades presentes no mercado cripto no momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente está sempre aqui tentando agregar, tentando ajudá-los nessa jornada de investimento em cripto. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam aqui para a gente chegar nos 100 mil inscritos e até o próximo vídeo.